Olá, vamos conversar um pouquinho sobre visão sistêmica? Eu gostaria de falar com vocês sobre masculino e feminino. A gente ouve muito, né, na mídia, e as pessoas que não conhecem a constelação familiar normalmente vão lá nos sites de pesquisa da internet para pesquisar, e uma das informações que aparecem é sobre a questão patriarcal da constelação sistêmica. Porque existem alguns princípios na visão sistêmica que são interpretados de uma forma equivocada com relação ao masculino e ao feminino. Como se dá esse movimento? O homem e a mulher, quanto esposo e esposa, são iguais. Em hierarquia, são laterais. Nós chamamos quando eles têm a mesma importância dentro do sistema familiar. Os pais estão acima porque eles vieram primeiro. E na lei da hierarquia, quem veio primeiro tem prioridade. Então, o pai e a mãe têm prioridade porque eles vieram primeiro. Com relação aos filhos, o pai e a mãe são maiores do que os filhos. E os filhos, do mais velho para o mais novo, têm prioridades. A questão do primogênito são algumas questões que são um pouco debatidas. Mas o que eu gostaria de falar aqui é a respeito do movimento do feminino e do masculino. Quando o menino nasce, ele se nutre da mãe. É onde ele é alimentado, onde ele tem a segurança, ele tem o cuidado da mãe, até uma certa idade. Depois disso, a tendência, e nós conseguimos ver isso, né, nos dia a dia, a tendência é que o menino vá para o pai. Ele, como menino, ele vai aprender a ser homem com o pai. É do pai que ele vai receber a força, o poder de decisão, a atitude de ir para a vida, a segurança. E do pai ele vai conquistar o mundo. A menina, ela se nutre da mãe. Ela tem o carinho da mãe, ela tem o cuidado da mãe. Depois, ela virá a princesa do papai, e o papai é o grande príncipe dela. E ela vai aprender com o papai como ser tratada. Então, ela vai ver no pai a força, a proteção, a visão que a mulher vai ter do homem. É essa visão que ela tem do pai. Então, como o pai educa, como o pai cria, como o pai impõe limites, como o pai mostra a segurança, mostra a atitude. Quando ela chega por volta da adolescência, ela volta para a mãe, porque é com a mãe que ela vai aprender a ser mulher, com a mãe que ela vai aprender futuramente a ser mãe. Então, os relacionamentos, a forma como a mãe lida com as questões emocionais, como ela lida com o masculino. Então, o convívio da mãe com o pai, como isso é resolvido dentro de casa. Em tudo isso, a menina se espelha. E aí, da mãe, é que ela vai receber toda essa informação para também aprender a ser mãe. O que acontece se esse movimento não acontece, não é dessa forma?
Por exemplo, quando os pais são separados e o menino fica com a mãe. E nessa adolescência ele não vai para o pai. É aí que nós encontramos os homens que são mais fragilizados. Não só numa separação, mas mesmo no relacionamento familiar, onde os pais não têm um bom convívio e a mãe priva o filho do convívio do pai. Ou a mãe, através da sua crítica e de tudo, talvez muitas vezes se colocando no lugar de vítima, e aqui eu quero dizer que não há julgamento, né? Porque às vezes são questões que ela tem as questões dela, ele tem as questões dele, e nesse movimento, os filhos acabam envolvidos, o filho acaba tomando partido da mãe, ficando contra o pai. Só que o filho não pode se casar com a mãe, ele não pode tomar o lugar do pai, ele não pode proteger a mãe. Normalmente a mãe acaba protegendo esse filho, cuidando desse filho, e esse filho acaba não tendo a força do pai para ir para a vida. E acontecem muitas consequências com isso, porque aí nós vemos homens sem atitude, homens que não têm força de ir para o mundo, homens que não têm poder de resolução e homens que são dependentes emocionais de mulheres. Muitas vezes se casam, são possessivos e querem colocar esta mulher no lugar da mãe para cuidar dele. Da mesma forma, quando a menina ela julga essa mãe e ela acaba se bandeando para o lado do pai. O pai é o herói dela, ela é a menina do papai, só que ela não pode se casar com o pai. E aí ela vai crescer e ela vai buscar nos relacionamentos dela o pai dela, o pai que a protegeu, o pai que cuidou dela, e vai se revoltar com esse feminino. Então, normalmente são aquelas mulheres que resolvem tudo, que fazem tudo, que não precisam dos homens para nada, ou que buscam no homem, no seu esposo, nos seus relacionamentos, a figura do pai. São movimentos que, se você olhar bem ao seu redor, você consegue enxergar no dia a dia. E como que isso pode ser resolvido? Através de uma sessão de constelação sistêmica familiar, é possível identificar isso. Ou quando já foi identificado, através das falas de cura e dos movimentos do campo mórfico, onde buscamos os sentimentos envolvidos, né, todas as questões envolvidas, e trazendo através das palavras de cura, das falas de cura, frases que conseguem fazer o movimento de colocar cada um no seu lugar, de realmente curar essas feridas, de dar um lugar para o pai no coração, de dar um lugar para a mãe no coração, de se posicionar como filho, de deixar que o pai e a mãe resolvam entre eles e dar um passo atrás, sair, se retirar dessa figura de protetor, dessa figura de protetora. Porque os pais não precisam que os filhos defendam. Os pais são grandes. Em assunto de grandes, os pequenos não se envolvem. Então, as questões dos pais são os pais que resolvem. E os filhos ficam no lugar de filhos. E os filhos recebem do pai e da mãe a força para irem para a vida, tanto o menino quanto a menina. Consegui esclarecer um pouquinho? Ficou ainda alguma dúvida? Então me chame, comenta aqui embaixo, ou então me chame nos meus contatos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que a gente possa falar mais sobre isso.
eu estou à sua disposição. Eu sou Adriana Martins, terapeuta sistêmica, consteladora familiar, facilitadora de caminhada meditativa e dança terapêutica.